Boa noite a todos. Hoje é dia 10 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo da Sala Zoom, diretamente para o YouTube. Sejam todos bem-vindos e que Papai Yauxa abençoe a todos os participantes. Assim seja. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. A paz de Yauxa Mashiach seja com todos os amados irmãos. Sardes, vestes limpas e Filadélfia. Nós temos que estar falando sempre, né, irmão? Por quê? Porque Sardes teve um grupo que manteve as vestes limpas e está caminhando junto com Filadélfia. E hoje nós entendemos mais profundamente por quê? Porque o Espírito sonda a profundeza de Yau. Entende? Ele sonda. E hoje nós entendemos que também tem o quê? Os desatentos. Tem Sardes, vestes sujas, e também tem os desatentos de Filadélfia. Entende? Então, nós temos que também destacar Filadélfia e os vencedores de Filadélfia e também Sardes, vestes limpas. Sardes, vestes limpas. Nós temos que falar conforme as escrituras, para que quando eles ouvirem, eles ficarem o quê? Pasmados, impactados. Eles quando eles enxergar, eles falarem assim, como que eu não vi isso aqui antes? Por quê? Aí eles vão ver, vão fazer uma autoanálise e vão falar, eu estava ensoberbecido, eu era orgulhoso, eu não tinha humildade para parar para ouvir, entende? E os celeiros estão sendo ajuntados no celeiro o alimento, por quê? Porque vai ser um tempo, irmão, vai ser um tempo de grande luta. Vai sair dessa terra, irmão, vai ser um tempo de grande luta quando acontecer a sessão. Vai acontecer uma tribulação nunca houve igual. Entende? E eles, através desse alimento que vai o que fortalecer. Hoje nós entendemos o alimento no celeiro que está sendo estocado, que é o que eu ensino, que o papai está nos dando e nós estamos estocando. Entende? É a palavra maravilhosa. E quando você pega aqui em Salmos 99, para nós estar começando com invocar. Fala assim no Salmo 99. Fala assim, Iau é rei. Os povos estremecem. Ele se assenta em querubins. A terra se abala. Iau é grande em Sião. Ele é excelso sobre os povos todos, que celebrem teu nome grande e terrível. Ele é o santo e poderoso. Tu és o rei que ama o julgamento. Fundaste o direito, o julgamento e a justiça. Em Jacó és tu que ages. Exaltai Iau, nosso Iau, e prostai-vos à frente do seu pedestral. Ele é santo. Moisés e Arão, dentre seus sacerdotes, e Samuel, dentre os que invocavam seu nome, invocavam a Iau, e ele lhe respondia. Gratidão, papai, irmãos. Então, vamos estar invocando, porque Iau é Iau. Ó Yauxa, ó Iau, ó Yauxa, ó Iau, ó Yauxa, ó Iau, porque tu é o nosso Pai. Papai amado, papai querido, estamos aqui, papai. Estamos aqui
reunido por esse meio, papai, de comunicação, para compartilhar um pouco, papai, das tuas maravilhas, que são muitas, das tuas grandezas, das tuas promessas. Estamos aqui, fortalece, papai, o teu povo, dê sabedoria, dê entendimento, capacita cada um, papai. Nos conduza, nos conta e retira tudo aquilo que não provém de ti, papai. Sustenta os nossos passos, papai. Sustenta a nossa palavra. Abençoe as obras de nossas mãos. Abençoe a confraternização, papai. Que tu nos conduziste a se reunir para impactar toda essa terra. Para que todos venham reconhecer o teu povozinho, papai. Porque tu não acende ninguém para ficar escondido. Pelo contrário, acende para que todos vejam e que ilumine toda a terra. E aqui estamos nós, papai, para ser vaso de honra em tua casa, em tuas mãos. Nos sonda e nos purifica de tudo aquilo que provém de ti, papai. A nossa boca, a nossa língua, nosso coração, a nossa mente. E faça conforme a tua vontade em nossa vida, que não seja a nossa vontade, mas seja a tua. Venha prevalecer. Entrega a cura, papai. Entrega a cura ao teu povo, papai. Retira toda enfermidade do meu e do teu povo, papai. Nos sonda e nos mostra, papai, o caminho que devemos andar. Nos conduza. Que não seja nada de nós mesmos, mas tu, papai, venha nos conduzir em tudo. Clamamos a ti, papai, também por cada pedrinha. Venha trazer em segurança, papai. Todas que têm um desejo de estar perto. Estar perto para estar escutando. Para estar vivendo. E agradecemos por tudo que tens feito por nós. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja feita a papai Yalcha. Gratidão. Papai, né, irmãos? Por mais uma live, nós temos que estar aproveitando, gastando tempo com aquilo que é pão. Com aquilo que é pão. Porque nós sabemos que está prestes ao quê? Ser colhido as primícias das primícias. As primícias das primícias. E hoje nós sabemos qual que é o alimento que está sendo estocado. Porque Saulo Paulo ele falou nada, Saulo Paulo falou, tudo é semelhante. Tudo é semelhante, não da forma exata. Não da forma exata, mas tudo semelhante. Nós vemos que lá no deserto, na época de marcha, na sexta-feira podia colher o quê? Porção dobrada do maná, porque no sétimo dia, não caía o maná. Colhia no sexto para se comer no sétimo dia, porque no sétimo dia não tinha o maná, era o descanso. Era o descanso. E hoje, quando nós trazemos a representação disso tudo lá de trás para os dias de hoje, nós olhamos para o quê? Para as eras da igreja. Quando você pega as eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, e também Laodiceia. Quando nós olhamos, são quantas eras? 7 eras. São 7 eras.
E quando nós pegamos aqui na era de Filadélfia, fala assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Viu? A porta do celeiro, aquele que recebeu as vestes, o nome, o manto, deixou aberto para que nós pudéssemos colher o quê? Colher o maná em dobro. Entende? Deixou aberto aquele que administrava tudo. Por pouco tempo, usufruiu da sua herança e veio para a terra. Já deixou tudo preparado, deixou o quê? Uma porta aberta. Ninguém pode nos impedir, irmão, de colher o maná. Ninguém pode nos impedir, porque a porta ficou aberta para que se colha maná em porção dobrada. Por quê? Porque é da vontade de Yahweh deixar estocado para a sétima era. É da vontade de Yahweh. Porque hoje, quando nós estudamos, deixamos aqui arquivado no YouTube, seja no Telegram, seja no caderninho. Apocalipse 3:7, né, meu amado? Oi? Apocalipse 3:7, né, que você está lendo, né? Só para alguns irmãozinhos aí que não têm a referência do versículo. Isso, Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. A sétima era. Porque quando você pega Éfeso é a primeira. Aí depois vem Esmirna, depois vem Pérgamo, a terceira. Depois vem a Tiatira, a quarta. Aí depois vem Sardes, a quinta. E Filadélfia, a sexta. E hoje nós vemos que tem o quê? Para deixar como sinal que nós estamos vivendo esta era, o papai ele deixou bem claro que há alguns requisitos. Quando você pega aqui, ó, Apocalipse 3:7, fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, ninguém poderá fechar. Mesmo que eu desça, eu vou descer, porque esse aqui que está transmitindo essa mensagem é aquele que recebeu as vestes, o nome, o manto e a missão. Mas era necessário ele vir à terra para ser revestido da realeza, ser revestido da realeza e voltar. E quando você pega aqui, nós vemos que ainda ele era o quê? Administrador. E aqui ele deixa claro, mesmo que eu desça para ser revestido na realeza e venha um administrador infiel, ele não vai poder fechar a porta do celeiro, porque o que eu abro, ninguém mais fecha, e fechando, ninguém mais abre. Entende, irmão? Ele deixa claro aqui, ele fala assim, ó, a porta está aberta, colhe em porção dobrada. Mesmo que aqui em cima, o usurpador venha pisotear o santuário, ninguém vai poder fechar essa porta. Por quê? Porque ele fala por Yahweh. E foi do agrado de Yahweh. Nós hoje está o quê? Colhendo porção dobrada. E quando você pega aqui, no 8 fala assim, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Mas guardaste a palavra, a minha palavra, e não renegaste o meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás que se afirmam Yahudi, mas não são, pois mentem,
forçarei que venham se prostrar aos teus pés e reconheça que te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venham logo, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Porque nós vemos a representação de Raial, que é Elias, uma representação de Eliseu, que o nome verdadeiro de Eliseu é Iaush. E nós vemos lá quando Raial, Elias transfere o manto para Eliseu, que é o momento em que Eliseu ele recebe a missão de Elias. E esse que está transmitindo a mensagem, o Apocalipse, é aquele que recebeu as vestes daquele que foi emadeirado, que foi o que? Sobreexaltado, recebeu o nome que está acima de todos os nomes. É o nome de Yalcha? Não, é o nome de Ial. O nome de Ial está acima de todos os nomes. Está acima de todos os nomes. E quando ele é sobreexaltado, recebendo o nome que está acima de todos os nomes, ele também passa o seu ofício para o seu primogênito. E hoje, irmão, nós entendendo o que está retendo, a nossa salvação está mais perto do que nunca. Agora eu gosto muito de frisar isso. A nossa salvação está mais perto. Quanto mais é profundo a palavra, mais vai chegando perto. Nós não podemos ser tolos de achar que vai voltar ao normal o mundo, que a palavra do papai não vai se cumprir. Nós temos que se embelezar para que o rei se agrade de nós, para que ele olhe e fale assim, minha esposa. Entende, irmãos? Para que ele se agrade, para que ele veja que nós também contribuímos para que fosse estocado no celeiro, porque, igual eu falo para os irmãos, assim como nós se alimentamos dos heróis da fé, trajeto deles aqui nessa terra, assim também vai ser conosco. Nós vemos Abraão, pai da fé, porque largou tudo para seguir algo. Entende, irmãos? E foi chamado pai da fé. E ele agradou muito a Iau. Agradou muito a Iau. E nós vemos que largou tudo, para viver conforme a vontade de Iau. Conforme a vontade de Iau. E foi chamado pai na fé. E nós vemos como que a história de Abraão, nos alimenta, né, irmãos? Ele foi conduzido pelo anjo. Ele estava sendo conduzido pelo anjo. E hoje nós também estamos sendo conduzidos pelo anjo, pelo mesmo anjo. E quando nós pegamos aqui, fala assim, para que ninguém tome a tua coroa, a tua realeza. Entende? Porque teve que vir para ser o quê? Investido na realeza. Investido na realeza. E hoje, quando nós vemos aqui, em Apocalipse, nós vemos 7 eras da igreja. Nós pegamos e vemos o quê? 7 eras da igreja. Isso é uma coincidência, irmão? Não, porque tudo está sob o controle de algo. Tudo está sob o controle de algo. Quando você pega, você vê. Queria que os irmãos estivessem olhando aí depois e me fala sobre ser colhido porção dobrada no 6º dia. Está lá em 1 Reis, se eu não me engano, 16. Os irmãos vai olhando aí e me fala. Amado irmão Bruno. Oi. Amado irmão Bruno, essa passagem que você acabou de ler aí,
Apocalipse 3:7, no versículo 11, venho logo, faz a referência também de Hebreus 10:37, né, meu amado irmão? 10:37, Hebreus 10:37, lê aí, irmão. Vou ler do 36, tá? Ok. De fato, é perseverança que tens necessidade para cumprir a vontade de Yahweh e alcançar o que ele prometeu. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, aquele que vem chegará e ele não tardará. Exatamente. Lê de novo, irmãos. Irmão, porque sai um pouco baixinho. Hebreus, deixa eu colocar aqui, Hebreus 10:36. De fato, é de perseverança que tens necessidade, para cumprir a vontade de Yahweh e alcançar o que ele prometeu. 37. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem chegará, e ele não tardará. Exatamente, irmão. Que ainda há pouco tempo. Exatamente, aquele que chegará não tardará. Exatamente. E hoje nós vemos, e fala que o meu justo viverá pela fé. Viu? A moeda que o papai nos trouxe. E fala assim, mas se esmorecer, nele não encontrarei mais nenhuma satisfação. Viu? É o quê? É o esmorecer, perder o que é a fé. Aí fala assim, nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a conservação da nossa vida. Viu? Porque o papai requer de nós o quê? Requer de nós fé. Requer de nós fé, irmãos. Por quê? Porque é a fé. É a fé, irmão, que traz vida. Pela fé, nós vemos aí Abraão. Abraão, ele se tornou pai de multidão pela fé. Entende? Se tornou pai pela fé. E hoje, quando nós estamos sendo alimentados pelo fruto da árvore da vida, e hoje nós entendendo esse segredo pela fé, porque hoje nós estamos aqui reunidos, tendo essa comunhão maravilhosa pela fé. É o que nos traz vida, é o que nos traz uma esperança de algo melhor. É uma oportunidade nunca igual. Nós Meu estamos amado, aqui. lê aí no continuação do 11 aí para você ver, meu amado, é que meu áudio está meio ruim. Deixa eu ver aqui, irmão. A fé é a garantia dos bens que se esperam. Nossa, irmão, aí para você ver. Muito bom, irmão Edgar. Aí fala, a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho, e pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Yahweh. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Foi pela fé que Abel ofereceu a Yahweh sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela foi declarado justo. Yahweh apresentou o testemunho dos seus dons, graças a ela, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte, e não o encontraram, porque Yahweh o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho que foi agradável a Yahweh. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Yahweh deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram.
Foi pela fé que Noé, avisado espiritualmente daquilo que ainda não se via, levou a sério a palavra e construiu uma arca para a salvação, para salvar sua família. Pela fé, condenou o mundo, tornando o herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiros na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó. Os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Yahweh. Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. E por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável à dos astros do céu, inumerável como a areia da praia. E aqui fala de um só homem já marcado pela morte. Gratidão, irmãos. Vamos estar continuando. Na fé, todos estes morreram sem ter obtido a realização da promessa, depois de tê-las visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiro e peregrino nessa terra, pois aquele que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma prática. E se lembrasse, aqueles deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Eles aspiraram com efeito a uma prática melhor. Isto é uma prática celeste. Isto é uma prática celeste. Por isso que Yahweh não se envergonha de ser chamado o seu Yahweh, pois de fato preparou-lhe uma cidade. Gratidão, papai, né, irmão? É pela fé, entende? É pela fé. E quando você pega aqui em Hebreus, Hebreus 4, é pela fé, irmãos. É dar credibilidade à palavra do mensageiro de Filadélfia, Micael, o grande príncipe, a grande estrela que se conserva junto dos filhos do teu povo. Entende, irmãos? É a grande estrela. É ter prazer em ouvi-lo, em estar perto. Por quê? Porque ele que é as águas, e é a água de Siloé, que corre mansamente, que refrigera a nossa alma. Entende? É ele que nos dá fé. Ele nos dá fé, nos dá esperança de poder viver eternamente ao lado do papai Yahshua Micael. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado e ninguém mais o viu. Foi arrebatado para Yahweh. Foi pela fé. E hoje nós pega da geração de Adão, Enoque é o sexto. E também é o sétimo se contar a partir de Adão. Entende, irmãos? Porque refere-se tanto ao mensageiro Enoque e como também
refere-se também à era da igreja. Por quê? Porque o homem se unirá à tua mulher e eles serão uma só carne. Então, o que é de um também é do outro. Entende? Por quê? Porque é do agrado dele. Por isso que fala que o rei se apaixone pela tua beleza. E quando nós vemos isso de Enoque, antes de nós vir aqui em Hebreu, nós vai lá em Ialta. E é pela fé, irmão. É pela fé. Se quer um favor de Yahweh, tem que demonstrar fé. Porque sem fé, irmão, não tem como agradar Yahweh. Quando você pega aqui, ó, Judas 1:4, falar a respeito deles, profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas, a contar de Adão, quando diz: eis que o mestre veio com as suas santas, com seu santo exército, exerceu julgamento sobre todos os homens e ergui todos os ímpios e argui todos os ímpios, todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra ele, os pecadores ímpios. São uns murmuradores, revoltados contra o destino, que procedem de acordo com suas consubstâncias. Sua boca profere palavras arrogantes, mas estão sempre prontos a bajular quando seu interesse está em jogo. Viu? Interesseiros. E o papai não está querendo aqui agradar interesseiros. E nós vemos que a partir de Adão, Enoque é o sétimo, porque está mencionando o mensageiro de Filadélfia, que também é o sexto e também é o sétimo. E quando você pega aqui, irmãos, em Hebreus, nós vamos ver mais sobre a fé. Irmão Edgar. Hebreus 4. Hebreus 4 fala assim: se algum irmão achou aí lá onde que é colhido no sexto dia, o maná, os irmãos pode estar falando aí, abrindo o áudio e falando, viu, irmãos? É Êxodo, João Bruno. Está lá em Êxodo 16, 22. Lê aí, irmão. Ora, no sexto dia, colheram o pão em dobro, 2 gomer por pessoa. E todos os chefes da comunidade foram comunicar a marcha. Exatamente. Exatamente, porque no sétimo dia não se colhia o maná, não caía o maná. Não caía o maná. Por quê? Porque já estava estocado, irmão. Já estava estocado. E para adquirir uma posição de honra, tem que se alimentar desse maná para poder entender e se encaixar numa posição de honra nas regiões celestiais. Entende? É necessário entender, porque não tem como você administrar algo se você não está entendendo, se você não sabe de nada. E nós vemos que os desatentos de Filadélfia e também os Sardes vestes sujos vão o quê? Vão ter que se alimentar para eles o quê? Poder adquirir uma posição de honra. Tem que entender, irmão. Se não chegar
o entendimento pleno, não tem como administrar, não tem como exercer uma função, porque Iau, ele dá para aqueles que observam, para aqueles que escutam atentamente a voz dele. Ele não chega e fala assim, você vai fazer isso, toma isso, você pega e vai aqui, vai ali. Não. Ele quer ver a sua capacidade de tomar, pegar e o que? Multiplicar. E multiplicar. Ele só toma. Ele não fala assim, vai lá e leva em tal lugar e multiplica. Você vê com o terceiro que apresentou a mina. Você vê que ele apresenta aí que ele fala, por que você não depositou no banco? Entende? Porque ele dá e você vai lá e faz. Por quê? Se você está cheio do Espírito, irmão, se você está com o Espírito entendendo, você vai saber o que você deve fazer. Não vai precisar do irmão falar com você, faça isso ou faça aquilo. Pelo contrário, o Espírito vai te conduzir, mas quando você não tem fé, quando você não está entendendo nada, você não sabe aonde caminhar. E por isso que Micael nos instrui, entende, irmão? Nos instrui para que nós podemos agir conforme o Espírito, gerar o fruto do Espírito dentro de nós para ser conduzido por Iau, porque a voz de Iau é sensível, ela não bate de frente, com a voz do inimigo, ele não se rebaixa a uma criatura, entende? Porque muitos irmãos preferem ouvir o inimigo, Satanás, prefere ficar ouvindo a voz do erro, a voz do antimachia, mantém os anátemas, mantém isso, mantém aquilo outro, entende? E nisso a voz de Iau não é audível, porque a voz de Iau é bem sensível, tem que tirar tudo aquilo que embaraça para ser conduzido por Iau, senão não consegue ouvir a voz de Iau. Entende? É muito sério. Igual nós vemos, foi pela fé. Foi pela fé. E quanto mais você demonstra fé, mais a voz de Iau fica mais penetrante na sua mente, no seu coração. E você vai a cada dia acumulando o que? Riqueza, porque você está comprando do lugar certo. Você está comprando do lugar certo, está adquirindo do lugar certo, está adquirindo riqueza da fonte. Quando você pega aqui em Hebreus 4:1, Hebreus 4:1, fala assim, ora, sendo que ainda continua a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem chegue atrasado, pois também nós, como eles, recebemos uma boa nova. A palavra que ouviram, contudo, de nada lhe aproveitou, por não se unirem pela fé àquele que a tinha ouvido. Nós, porém, abraçamos a fé, entraremos no repouso, conforme o que foi dito, assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Claro está que as obras de Iau estão terminadas desde a criação do mundo, pois em algum lugar se diz sobre o sétimo dia. No sétimo dia repousou Iau de todas as suas obras, e ainda nessa passagem, não entrarão no meu repouso. Sendo assim, outros entrarão nele, visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova, não entrarão devido à sua desobediência. Tornou Iau fixar outro dia, um hoje, quando há muito disse em Davi, conforme dissemos acima, hoje, se lhe ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Viu, irmão? Por quê?
Porque aqueles que ouviram primeiro falaram o quê? Falaram, não, eu comprei 5 juntas de bois. E outros entraram, porque abraçou a fé. Entende? Quando nós pegamos aqui, nós vemos lá atrás, igual no estudo de hoje. O estudo de hoje é muito maravilhoso, porque quando você vê hoje aqueles de Sardes que era para estar somando conosco, que era para estar aqui somando conosco, está caminhando conosco, mas não abraçou a fé. Sardes veste suja. E aqui fala sobre o quê? Sobre a fé. Se ouvirdes, não endureçai o vosso coração. Porque fala que quando você pega aqui no 4 fala, pois em algum lugar se diz sobre o 7º dia, no 7º dia repousou e ao de todas as suas obras. E ainda nesta passagem não entrarão no meu repouso, sendo assim outros entrarão, visto que aqueles que primeiro receberam a boa nova não entrarão devido à desobediência. E aqui fala, em algum lugar se diz sobre o 7º dia, em algum lugar. E hoje, quando nós vemos, o que? A 7 era. Em algum lugar vai se dizer sobre outro repouso. Ficai atento, porque o papai está nos mostrando o mais profundo, irmão, o mais profundo. E quando você pega as eras da igreja, de Éfeso, o mensageiro de Éfeso foi quem? Pedro. E Pedro, ele demonstrou o quê? Uma covardia, ele demonstrou medo. Por isso que ele foi removido, uma posição que era para ele de honra, foi removido, porque Shaul Paulo, que é o mensageiro de Esmir, ele abraçou a fé. E ele abraçando a fé, irmãos, ele também poderia o quê? Estabelecer também, em nome de Papai Yauch, estabelecer aquele que também seria o quê? Sua dama de companhia. E hoje nós vemos o quê? Pérgamo. Pérgamo foi o quê? A dama de companhia de Esmir. Quando você pega Pérgamo, no mensageiro de Pérgamo foi quem? Apolo. E logo depois de Pérgamo veio Tiatira. Nós vemos quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele também demonstrou o quê? Demonstrou falta de fé, porque fugiu, deixou em paz Jezabel. E quando você pega a era de Sardes, quando você vê o mensageiro de Sardes, que gosta de trazer data, que traz data uma atrás da outra, entende? E quando você vê a palavra falando, aquele que fala e não cumpre tal profecia, esse não está falando por Iau. E quando você pega a 6ª era, e hoje nós entendemos que ele está conduzindo a era de Filadélfia. O irmão Marcos Beethoven até trouxe em questão do nome. Ele trouxe a questão de Micael, mensageiro de Filadélfia, ele que o quê? Trouxe o nome completo, perfeito, com H, entende? Ele lembrou, o irmão Marcos Beethoven lembrou que o mensageiro de Filadélfia, ele completou o nome de Papai Yauch, mostrando que um sinal da perfeição, irmãos. E é algo notório. Se o nome de Iau tem 4 letras e contém as 4 letras em todos os profetas, não vai conter as 4 letras no Salvador? Mas por que o papai deixou isso? Para ser sinal para os pequeninos. Para ver que ele que está nos conduzindo. Porque quando você pega Sardes, fala, não achei perfeito a tua conduta. Não achei perfeito a tua conduta.
E quando você pega, ele bate no peito e fala, eu que trouxe aquilo, eu que trouxe aquilo outro, eu que trouxe os nomes. Quando o mensageiro de Sardes fala, eu que trouxe o nome, eu que fiz e aconteci. Aí quando você pega lá em Gideão, o papai deixa claro por quê? Porque não observa as escrituras. Para Meu que amado gere... Bruno, Oi, isso que você está falando aí, meu amado Bruno, 1 Tessalonicenses 5:24 diz assim, ó, quem vos chamou é fiel, e é ele que agirá. Então, não é aquele outro que veio. Quem está agindo em nossa vida é o papai. exatamente, irmão. Exatamente. E eu falo para os irmãos, quando você pega lá em Gideão, pega lá em Juízes 7, meu amado. isso, Juiz 7, irmão Edgar, Juiz 7, isso mesmo, irmão. E nós vemos que o mensageiro de Sardes enche até a boca para falar dos irmãos de BH, de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ele enche a boca para falar contra, entende? Enche a boca. Mas nós estamos aqui para o quê? Para demonstrar amor, entende, irmão? Nós estamos aqui para demonstrar amor, para falar conforme a vontade de Yahweh. Nós não estamos aqui para agradar homem. Saulo Paulo falou, mesmo que eu quisesse agradar homem, eu não poderia ser servo de Yahweh, entende? Porque a vontade de Yahweh, o pensamento de Yahweh, o caminho de Yahweh é totalmente diferente dos seres dessa terra e também dos seres celestiais. Vai muito além da nossa capacidade mental, irmão. Entende? Mas ele dá sabedoria e entendimento àqueles que clamam, que buscam como se busca o dinheiro. Entende? Como aquele que gasta tempo buscando dinheiro, gasta tempo buscando as coisas de algo. Aí ele dá sabedoria, dá entendimento. Todos aqueles que pedem, recebem. Entende? E quando nós pega aqui... Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o seu coração, né, meu amado? Ele vem e nos mostra, né? Exatamente, irmão. Exatamente. E eu falo com o irmão, que eu lembro quando houve uma oportunidade de eu falar das coisas de papai. Num certo momento, eu fiquei assim, não, mas eu não, o estudo é um pouquinho precário. Aí eu falei assim, eu também não tenho nem o esterco, mas quando houve a oportunidade, eu falei, levantei a mão e falei assim, deixa o papai nos conduzir, porque eu creio que algo está conduzindo essa obra, através do seu mensageiro, através daquele que ele colocou como regente. Entende, irmão? É igual aqui. Eu falo para os irmãos, quando observar, prestar atenção, porque o papai ele nos dá sinal, e através desse sinal, ele nos mostra o meio do que? De vencer. É igual eu falo para os irmãos, o mensageiro estava ministrando esses dias, falando sobre o dedo, e tinha um irmãozinho com o dedo, pingando sangue. Não parava de pingar sangue. Tinha cortado, foi para a reunião com o dedo, pingando sangue, o mensageiro falando do dedo de algo e tudo, e tudo. Viu? Sinal? Viu? É muito sinal. Aí você pega o mensageiro, médico, cura ti mesmo. É igual eu falo para os irmãos lá no começo, ele ministrando que Filadélfia foi o nascimento. Eu lembro até no dia, até hoje, irmão. Quando nós parou, ele fez, irmãos, dia 8 de abril de 2020 foi o nascimento de Filadélfia. Entende, irmãos? Foi na hora, foi numa reunião, foi muito tremendo. E ele trazendo aquela mensagem, e eu olhava para a barriga da minha esposa, eu observando, eu falando, isso aí é algo muito forte, entende? Eu vou usar essa estratégia que Al está me dando, entende? Observei e comecei o quê? Comecei
anunciar, porque eu via que o papai queria trazer um sinal. É ficar atento. Eu comecei a falar no serviço, comecei a falar aqui em casa, comecei a falar com os irmãos, entende? Até o meu patrão, ele falou: Bruno, você falou sobre o arrebatamento, não aconteceu, agora você veio falar que seu filho vai nascer no dia do seu aniversário. Eu cheguei lá, falei com a enfermeira, esse quarto aqui, ó, nós tínhamos acabado de pintar ele. Aí eu falei: ô, Ana, junta seus negócios, vamos pro hospital. Você vai ter o Breni e Al. Vai ter. Cheguei lá, até as enfermeiras não acreditou, porque eu já cheguei falando: minha esposa vai ter um filho. Aí ela falou: cadê os papéis da cesárea? Eu falei: não é cesárea, é um parto normal. Entende, irmão? É a questão da fé, a questão de observar atento, sem medo. Sem medo. Quando nós vemos sobre como se diz, nós foi arrebatado, sim, para junto de Al e do seu trono. Entende? Houve o arrebatamento. Até nisso, a palavra de Al não justifica, porque o arrebatamento é aquele arrebatamento semelhante de Filipe, entende? Que foi arrebatado da carruagem do eunuco. Esse que é o arrebatamento, que foi levado para outro lugar, a representação do filho varão, que foi tirado da mulher de Sardes e foi trazido para Micael e também Gabriel, que é Ial e seu trono. Entende? Porque Micael fala por Ial, ele fala por Ial, ele fala por Ial, ele é a trombeta de Ial, ele transborda sabedoria, transborda entendimento. E nisso, quando eu vi isso, irmão, eu observei atento, entende? A questão, observar com muita atenção, porque Ial, ele nos capacita e nos mostra estratégia para sair vitorioso. Igual nós não errou quando nós falou que houve o arrebatamento, porque houve o arrebatamento. Foi arrebatado para junto de Ial e do seu trono, foi arrancado a força da mulher, a força, irmão. Houve o arrebatamento, mas também hoje nós entendemos o que é a sabedoria, né, irmãos? Hoje nós entendemos e a sabedoria nos trouxe, que é o que? A ascensão. Vai acontecer a nossa ascensão, a nossa redenção. A nossa redenção. E está prestes a acontecer. Mas primeiro nós temos que cumprir a nossa missão nessa terra, com muito amor, com muita dedicação, entende? E é pela fé. Nós falamos que, direcionando como se ia haver uma redenção por conta que nós estávamos sendo conduzidos pelo mensageiro de Sardes. E o mensageiro de Sardes, isso até bem, mas a questão da fama subiu para a cabeça, aí entrou o espírito do erro, entende? Aí nós teve que ser o que? Arrebatado para junto de Ial e de seu trono, para nos conduzir corretamente. E é pela fé, irmão, é pela fé. É pela fé. E eu falo para os irmãos, não pague para ver, irmãos. Não pague para ver, porque vai acontecer. Não desacredita. Pelo contrário, peça sabedoria, peça fé. Peça fé. Agrada aquele que está o quê? Te regimentando, te alistando nesse exército. É maravilhoso. Pode falar, irmão. Alguém quer falar? Entendi, irmão. Pela fé. Eu falo para os irmãos, é muito bom, irmãos. É muito Isso bom. que você está falando, meu amado e querido irmão, lá em Isaías 6, no versículo 1 está escrito: em seguida ouvi a voz do mestre que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me diz: quando você pega e se predispõe, né, a viver uma vida em santidade, a colocar tua fé em ação, ele age, né, através da sua vida, né, meu amado? Exatamente.
Exatamente, irmão. E eu falo para os irmãos que a minha esposa está aqui, a Ana. Ô, Ana, faz favor, a Ana está aqui. Ela ficava assim, não, Bruno, já passou tanto tempo, já passou do dia de eu ganhar, porque o meu filho nasceu com 10 meses e uma semana. Senta aqui, Ana. A Ana está aqui, ó. A Ana está aqui, ó. A Ana tá aqui, minha barriga tá pequena, ela tava até com medo do neném, não tá, minha barriga não tá mexendo. Eu, calma, e ela, vou fazer ultrassom. Não, nós não vai gastar dinheiro com ultrassom, não. Nós não vai gastar, nós já fez um, já tá bom, já é um menino. Já é um menino, entende? Eu falei com ela, pode ficar tranquila que ela tá no controle. É o que é a fé, irmão. E já passava, porque uma criança nascer com 10 meses e uma semana, entende? Ela ficava muito preocupada, porque a barriga estava pequenininha, não mexia e nasceu um dos meus filhos, foi o que nasceu maior, mais gordinho, entende, irmão? E a barriga dela era pequenininha, nem mexia direito, irmão. Não sentiu nada, jejum nem nada, e ela ficava desesperada. Eu, calma, que você vai ver. E eu ficava aqui dia e noite. Tá chegando o dia do meu aniversário, que meu filho nascer. Vai nascer no dia do meu aniversário. Para a honra e a glória de Iau. E de papai Iau. Entende, irmão? Eu tô aqui contando para os irmãos, mostrando para os irmãos, porque isso foi um sinal para confirmar que Filadélfia nasceu dia 8 de abril de 2020. Dia 8 de abril de 2020. E quando você pega aqui em Juízes 7, irmãos, a Ana, eu quero falar aqui, Ana, um pouquinho? Vem cá. Mostrar o papel que tá Vem cá, senta aqui. Reda pra cá. A Ana tá aqui. Irmãos. E tem até o papel dele que eu guardei. Paz de alta, amado. Paz de alta, irmãzinha Ana. Que saudade. Paz de alta. Estava escrito aqui que era para ser, eles iam fazer uma cesárea pelo tempo da gestação. Aí estava escrito aqui, evolução para parto normal. Porque a bolsa estourou. É porque o que acontece, irmão? Porque ele falou assim, é muito tempo que ele tá aguardando. O menino nasceu perfeito, né? Gratidão, O menino papai. nasceu com nenhuma sequela. Ele é 100% saudável. Que eu fui no hospital, a médica falou comigo, nossa, seu menino tá pequeno demais, você tem que ir no médico olhar, fazer uma ultrassom. Aí nisso eu lembro que o Bruno fez uma oração na minha barriga, e nisso o Breno virou de uma tal forma que eu nem sei explicar. Aí minha barriga foi evoluindo, aí só fomos pro hospital no dia de ganhar. Gente do céu. Isso é porque, irmão, isso é porque o papai Yaucha queria nos mostrar que nós nasceu, entende? Nós nasceu no mesmo dia do que ele, dia 8 de abril de 2020. E olha só para os irmãos ver, houve um sinal, realmente, houve um sinal no céu, porque estava nascendo filho varão, estava nascendo, houve um sinal no céu. Nasceu. Entende, irmãos? Isso foi E como tudo se repete, né, irmão? Veio mais uma vez, né, o anúncio que ia nascer o filho. Né? Foi anunciado mais uma vez o nascimento de um bebê. Eu entendi o que a irmã quis dizer. Mas aí, irmã, o que acontece? A questão é aí nasceu o filho varão, dia 8 de abril de 2020. Nós hoje sabemos, através da sabedoria, o tempo. Hoje nós sabemos o tempo. Igual a irmã falou, tudo se repete, né, irmã? Tudo se repete. Gratidão, papai. Porque, irmão, é para a glória de Iau. É para que
todos olham. Papai, ele quer se manifestar na vida de cada um, mas tem que exercer o quê? A fé. Tem que ter fé. Tem que demonstrar a fé. Papai quer fazer maravilha na vida de cada irmão, para que todos olhem e falem assim, Ial fez grandes coisas por eles. Quando nós partir no ano jubileu, viu como que o mensageiro de Sardes fala que a redenção vai ser no ano Shemitah. Aí vem a sabedoria e fala, não, vai ser no ano jubileu, esquecendo do ano jubileu. Viu, irmão? Que tremendo. Aí você vai duvidar? Entende? E quando você pega aqui, ó, em Juízes... Ô, irmão Bruno. Oi. E o sinal, né? O filho varão, né? É um filho homem, né? Nós vemos aí que tem o Levizinho também, nasceu também como sinal, né, irmão? De um parto sem dor. É muitos sinais no nosso meio, muitos sinais. Igual eu falo, a questão também do Breno, a questão do Breno, eles falaram, nós se passar de hoje, aí eu falo, vai ter que fazer eles falaram, vai ter que fazer uma cesárea, porque já é muito tempo, eu falei, não vai passar, vai ser hoje. Aí ela falou, então cedo, mas não pode fazer nada, não pode dar indução, não pode fazer nada. Falei, nós vamos ficar aqui sentados. Eu posso te chamar para depois você fazer o procedimento, para ver se está havendo uma dilatação? Aí ela pode. Aí toda hora acontecia a dilatação. Entende, irmão? Por quê? É a questão do agir de Ial. Mas aí é tanto, porque ela está querendo que eu conte aqui, mas outro testemunho é muita coisa, entende, irmão? Mas é pouco tempo, e nós temos aqui a palavra, senão vai estender aqui, porque Ial é Ial, irmãos. E ele está requerendo de nós o que? A fé, para que essa terra se alimente, assim como os heróis da fé, entende? Eles olha só como que eles eram dedicados, olha, largou tudo. Em cima tem um familiar meu. Eu garanto que eles vão falar aqui de baixo, aqui, ainda bem que ele não deu ouvido para mim quando eu falava para largar os nomes, porque através da redenção dele, hoje eu estou entendendo que Ial é Ial, que Micael esteve aqui na terra. Entende, irmãos? Porque isso aí alimenta, a fé alimenta. A fé alimenta. E eles vão bater no peito pelo santo de Israel. É muito maravilhoso. E quando você pega aqui em Juízes 7, irmãos, Juízes 7, Juízes 7:2. Porque Filadélfia nasceu, irmão, dia 8 de abril de 2020. E o ministério de Filadélfia é 1.260 dias nessa terra. Juízes 7:2. Então Ial disse a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu te entregue Midian nas suas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer: foi as minhas próprias mãos que me livrou. Aí você pega o mensageiro de Sardes, fala: foi minha mão. Entende? Foi eu que trouxe, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo.
em vez de parar e observar. Mas hoje, através da sabedoria, hoje nós entendemos que ele vai voltar a força, vai voltar o espírito dentro dele. E ele vai clamar ao Pai. Ele vai clamar ao Pai. E vai querer compreender as coisas. E vai querer saber o tempo determinado. Vai querer saber do tempo. Entende? Vai querer saber do tempo que ele vai ter que passar por essa aflição. Ele vai demonstrar a fidelidade no final. Mas vai ser tarde, mas vai. Vai ser tarde porque passou pela tribulação. Mas quando ele perder a vida, ele vai o quê? Encontrar a vida, porque todo aquele que perder a vida por Iau e por Iaush, encontrá-la. Entende, irmãos? E o papai, ele é justo, e nós sabemos que ele foi o quê? Muito usado para despertar, mas infelizmente não foi perfeito a conduta, porque não importa do jeito que começa, importa do jeito que termina. Tem que terminar, tem que beijar o filho, entende, irmãos? Gratidão, papai, irmão. Essa é a mensagem de hoje, que os irmãos têm que ruminar também o estudo de hoje de manhã cedo, que foi maravilhoso. Gratidão, papai, pelo estudo. Vamos dar gratidão. Vamos finalizar esse estudo. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade. Então eu falo para vocês, irmãos, estocam fé para sua família, porque eles vão precisar. Eles vão precisar de ter fé para eles adquirirem vestes brancas. Entende? Para eles adquirirem vestes brancas e posição de honra. Eu te garanto que naqueles dias eles vão bater no peito por conta de Iau em sua vida. Vão bater no peito e vão se lembrar de cada momento de perseguição e vai pedir perdão dia e noite, em nome do papai Yaush. Se seja, meus irmãos, alguém tem uma dúvida, alguém quer falar algo? Gratidão, meu irmãozinho. E cada vez que o irmãozinho conta, né, os sinais, né, do seu filhinho, eu fico emocionado, meu amado irmãozinho. São muitos sinais, né? São sinais maravilhosos que nos fortalecem a nossa fé. Gratidão ao papai. Verdade, meu irmão. É verdade. Verdade. E, além dos sinais, tem a palavra sendo revelada. Maná, né? Maná que nos alimenta dia após dia. Assim houve uma promessa que aqueles que foram tirados do Egito e levados ao deserto, eles iam ser o quê? Alimentados. Iam ser alimentados pelo maná. O período que eles estivessem no deserto. E hoje nós estamos aqui sendo alimentados, irmão. A nossa fé, dia após dia, eu já 2 anos e 3 meses, papai nos alimentando com maná, até nós adentrar na terra prometida. Em nome de Yausha ou Machia. Assim seja. Assim seja, irmãozinho. Obrigada, irmãozinho Bruno. Assim, irmã Edna. Por você nos ajudar a perseverar nesse caminho maravilhoso, irmãozinho. É uma porta estreita, mas nós sabemos que no final é maravilhoso, vale a pena. Né? Assim, a irmã Adriana, queria falar aí.
Fale, irmãzinha Adriana. Cadê a irmã Adriana? Irmã Adriana está caminhando aí conosco. Está ficando afiada. Cadê ela? Tá aí. Irmã Angélica tá com saudade, irmã Angélica? Adriana, seu áudio está fechado. Tô com saudade da Adri, tô com saudade de todos vocês aí. Outubro tem mais e vai ser melhor, em nome do Papai A Alves. barraca já chegou aí, já tá tudo certinho aí. Que bom, irmão Moacir. Irmã Márcia também, irmã Márcia, vai estar com saudade da irmã Márcia. Minha irmãzinha Ana. Irmã Cida, foi emergida na confraternização. Irmã Márcia. Falando nisso, eu vou levar meu filho para ser imergido aí. Hã? O irmão Bruno. Meu filho, vou levar ele para ser imergido aí no Encontro das Cabanas. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Já, irmão Bruno, irmãos. Márcia, ela tá. Eu vou embora agora, né? Dia 8 de agosto eu tô indo morar aí, vou morar com ela. Aí ela vai ter que tomar um destino na vida dela. Vai entrar no eixo, então, já conversei com ela. Não, mãe, na hora que ela chegar, eu vou organizar minha vida. Pois é, porque, né? E as instruções do pai. Exatamente, Márcia. Eu falei com ela, percebi, ela acompanha as ministrações todinha em casa. Ela tá. Tanto é que tem hora que ela me tira dúvidas, às vezes me pergunta alguma coisa, às vezes eu não sei, aí ela vai, mãe, é isso, eu daquela dúvida, né? Mas é igual o irmão está falando, é pela fé, né? Que nós vemos pela fé, é a fé que nos move. Nós vemos pela fé e não pela visão, né? Nós temos que crer mesmo. Irmã Edgar. Procurar dizer o que é reto aos olhos do Criador, aos olhos de algo, para que nós possamos ser, né, alcançar a perfeição. E é buscando mesmo, é buscando dia e noite. Eu sei que eu sou pequenininha, mas Ial está me conduzindo, tenho certeza disso. Olha para o rostinho de cada irmão, olha para você ver os rostinhos, a simplicidade, isso que agrada o Pai, a humildade, entende, irmão? Quando tiver todo mundo reunido naquele dia, e ainda tem mais, e dá o invocar, irmão, e algo lá de cima. Oi, irmão, deixa eu falar, também uma coisa que dói demais em mim, nossa, não tem nem palavras, é o modo que as pessoas referem quando a gente vai falar do Pai, é triste demais, não? Chega a doer da gente, tenta falar algo, né, do nosso Pai, a resposta é tão doída, machuca tanta gente que... É igual eu falo para a irmã, é o tempo de ajuntar, entende, irmã? Ajuntar as pedras. Família da gente mesmo, né? Nossa, é muito triste. Agora, irmã, agora os ouvidos deles estão tampados, entende? Mas quando ribombar, quando trovejar, aí vai cair por terra os tampões no ouvido deles. A trombeta vai soar lá de cima e não vai ter barreira, não vai ter camada que vai suportar o brado de vitória. Alegrai-vos, ó céu, porque agora é Ial que está reinando. Aleluia, Ial. Adorado, somente Ial. Cai por terra. E quando você pega aqui, ó, Zacarias 13 fala: ele invocará o meu nome e eu lhe responderei e direi: é meu povo. E ele dirá: Ial é meu Ial. Irmão, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui de perguntar às vezes, quando a pessoa, eu saio, né? Aí a pessoa me agradece com esses nomes, eu não creio nesses nomes, eu falo toda educação, eu não creio nesses nomes, por favor, não dirija mais a mim com esse nome, eu não creio nesses nomes. Assim, eu falo com muita educação. É errado, irmão? Não, não é errado, não, tem que falar isso mesmo, eu não creio nesse nome. Eu não creio nesse nome,
Aí, quando pergunto por quê, eu explico por quê. Quando pergunta, vem na ignorância, eu já vou sair. Se abrir a porta, você senta e o quê? Você se alimenta com ele e ele com você. Isso que eu estou fazendo. Mas Sem se medo, a porta estiver fechada, sai fora, irmã. Se trancar o coração, não aceitar as palavras, sai fora, se não procurar saber. Agora, se quiser, se abrir a porta, não. Por que? Entende? Tem como você me explicar? Se você falar um pouco, querer entender, é o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo esses dias com o caseiro no sítio. Ele abriu a porta de uma tal maneira, irmãos, que vocês não têm ideia. Aconteceu algo muito tremendo. Então, mas isso aí nós vamos contar logo, logo. E o que acontece? Abrir o coração para ir ao entrar. Se abriu, é da sua... Você tem que estar alimentando eles, entende? O evangelho eterno. Sim. Isso aí você tem que se alimentar ele. Mas se não quiser, irmã, você é bater a poeira dos seus pés e continuar a sua jornada. Entende? Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós não estamos aqui para agradar ninguém terreno. Nós estamos aqui para agradar Iau. Ele sim que nós temos que agradar. Entende, minha irmã? Porque a palavra fala, ninguém conhece o filho a não ser o pai, ninguém conhece o pai a não ser o filho e a quem o filho quiser revelar. Entende? Alguém quer falar mais alguma coisa, irmão? Irmã Adriana ia falar, eu acho que eu cortei ela. Cadê a irmã Adriana? Oi, irmã Adriana, fala que eu tô com saudade de todos vocês. Saudade de vocês, irmãos. Muita saudade. Veja a hora de chegar outubro logo. Nossa, eu também. Vou comentar um negócio que eu não quis. O irmão estava lendo em Hebreus 11, versículo 16, aí fala, eles expiram com efeito a uma pátria. E o irmão estava lendo, estava falando outra palavra em vez de falar pátria. Aí o irmão lendo, eu falei, não vou interromper, porque ele está no meio da ministração, às vezes ele vai perder o foco da mensagem por causa da palavra que ele leu errada. Eu falei, eu não vou interferir, né? Aí eu falei, depois eu comento que no versículo, acho que você falou outra palavra, e é pátria. Você falava pratica. Você falava feito uma prática. Você falava pratica, e a palavra era pátria. Eu falei, eu não vou interromper, porque senão às vezes perde o foco. Interrompe. Tá, mas era só isso, só. Nada que... Mas a mensagem foi tremenda, maravilhosa. Só falei assim, tendo prática em vez de pátria. Eu falei, mas não vou interromper agora, não. Só que eu fiquei incomodada, porque eu vi que estava errado, que o irmão confundiu. Eu falei, depois eu falo, porque os irmãos que estavam acompanhando, lendo, entenderam. Gratidão, papai. Tá bom? Gratidão. Viu como você está afiado? Você está escutando, está observando. Certinho, irmã. Isso mesmo, irmã Adriana, porque eu também percebi. Né, eu também percebi. É que ele foi no ímpeto da leitura, né? Mas nós que estamos acompanhando, porque nosso dever é acompanhar a leitura, né? Que o nosso ministrante está fazendo. Então, a gente acompanhou, nós entendemos, né? Então, isso mesmo. Parabéns para você por não ter interrompido, porque ia realmente tirar o foco da questão, né? Quando for assim, pode estar falando, entende por quê? Porque, às vezes, nós já ministramos a palavra e já fica no automático. Ruminar algumas passagens na mente. Aí nós já vai lendo, entende? Vai no automático, né, irmão? Requisito aí, em nome do Papai Alchi. Quando for assim, pode estar interrompendo sim, tá bom, meus irmãos? Pode estar falando, irmão. Aqui, ó, pode falar, porque nós estamos aqui para crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Assim seja. Assim seja. Irmão Bruno, a paz de Alcha? Paz de Alcha, irmão. Irmão Alberto? Irmão Marcos Beethoven? Irmão Marcos Beethoven. Irmão Marcos Beethoven. Irmão Marcos Beethoven, está com a voz do irmão Alberto. Está com a voz
O Adalberto é bravo. Irmãozinho Beethoven. A paz de Alcha, amados irmãos. A paz de Irmão, Alcha. Paz de Alcha, Beethoven. Paz de Alcha. Irmão Bruno, você contando seu testemunho, lembrando lá de tempos antigos, quando a gente estava reunido lá bem no comecinho, né? E o papai, ele trouxe a condição do... E no dia 8 de abril, o filho varão nasceu. Ele trouxe uma mensagem ali na época sobre Ana. Ele trouxe sobre Ana, explicando, inclusive, a condição de que depois que ela teve um contato com o sumo sacerdote, aí que ela recebeu a dádiva de Al, né? Aí ela recebeu a bênção de Al. Aí é tão maravilhoso isso, porque você contando aí, você que seguiu o exemplo do papai, né? Profetizando ali o nascimento, né? Profetizando ali, olha, o filho varão nasceu, e você quis apresentar isso como um sinal diante de Al. E é tão maravilhoso, porque não diferente, sua esposa chama Ana, né? E depois que Ana teve contato com o sumo sacerdote, aí a criança foi gerada no ventre de Ana, né? Foi gerada no ventre de Ana. Isso é maravilhoso demais, irmão. Tremendo. São os sinais que a gente vê que quando nós temos o contato, né? Quando o sumo sacerdote, igual a passagem em 1 Samuel 1,17, diz que ele disse para Ana, né? Olha, vai em paz, porque o Ial diz que Ial te concede o que você lhe pede, né? Ou seja, ela orava incessantemente várias vezes, vários dias, mas ela nunca recebeu, né? Mas quando Ana tem um contato com o sumo sacerdote, aí eu lembro do papai falando na época, né? Quando Ana teve contato com o sumo sacerdote, ela foi agraciada por Ial. É a condição de que Ial, ele vê a condição da hierarquia, né? Não passa por cima, passa pelo sumo sacerdote primeiro. Então, meu amado, é um sinal fortíssimo. Sem palavras, essas coisas que acontecem no nosso meio, né? Eu só quis deixar essa colocação porque o irmão frisou isso e me veio isso na memória. Lá atrás, né, que a gente se reunia, eu me lembro muito assim, dos fatos antigos. O pai sempre me traz na memória. E gratidão, papai, pela vida do irmão. Gratidão, papai, pela vida dos irmãos. Gratidão. Gratidão, papai, irmão Marcos Beethoven. Gratidão, papai. É tremendo, né, irmão? Às vezes nós não vemos alguns detalhes, mas aí o irmão vê. É mesmo. Para que a glória seja de Ial, entende, irmão? Não é nós se exaltar, porque tu pertence a Ial, irmão. Tudo nós tem que direcionar para Ial. O próprio papai Ial, Ial, ele fala: adore a Ial, somente a Ial. Por quê? Porque ele foi instruído. Ele ainda fala: eu sou servo como tu. Igual o papai Alcha, quando ele veio aqui, o maior é aquele que serve. Entende, irmão? E nós temos que sempre levantar o cálice da nossa salvação. Verdade, verdade. Gratidão. E aumentar nossa fé. Irmão Bruno, eu queria dar um testemunho. Paz de Alcha, irmão. Paz de Alcha. A irmã Ana. Então, eu sou aqui de São Lourenço, não sei se os irmãos estão lembrados. Eu estive no Encontro das Águias. Eu lembro, veio com o irmão Antônio. Sim, isso mesmo? Fui muito bem recepcionado por você lá, irmão. Gratidão, papai Alcha. Então, eu queria dar um testemunho de um sinal que eu tive lá no Encontro das Águias. Pode falar, pode contar aí, irmã. Então, a gente estava indo lá para o campo, assim, era assim, meados do dia, né? O sol estava quase bem no centro do céu e o irmão Arthur não tinha chegado ainda. O irmão Beethoven que estava lá, ministrando alguma coisa, alguma palavra. Daí, eu estava pedindo um sinal para o papai, né?
para confirmar se eu estava certa, se aquilo ali era certo. Estava meio em dúvida, ainda meio incerta das coisas, né, de IAL. Aí o irmão Beethoven começou a falar da data de nascimento do irmão Arthur. Eu não sei se é 12/11, se é 11/12. Aí, nesse momento que o irmão Beethoven falou da data do aniversário do irmão Arthur, eu olhei no celular, era 11/12. Exatamente 11/12. Eu até mostrei para a irmã Rosana, ela pode confirmar. E para mim foi uma confirmação. Na hora que ele falou a data do aniversário do irmão Arthur, no meu celular eu olhei, era 11/12. A hora, certinho. E ele faz aniversário 12/11, exatamente, Então, mano. era 11/12. É, Para mim foi uma confirmação. E eu até mostrei para a irmã Rosana na hora. sério. Essa foi a confirmação que o papai Alch me deu nesse dia. Eu queria compartilhar com os irmãos, senti de compartilhar com os irmãos. É tremendo, irmã. É tremendo. É o quê? É pedir, né, irmã? Fé. Aí ele... E o quê? Dá através de sinais. Para o que? Alimentar a nossa fé. Por quê? Porque aí a irmã pediu o quê? Um sinal. Pediu algo. Pediu fé. Porque estava sem fé. Papai foi lá e, através de um sinal, alimentou ela. Entende? Alimentou ela. Porque quando você vê algo assim, o irmão está falando, sem olhar no relógio, porque ele não está olhando no relógio. Aí tá lá. Era 11/12, irmã? Era 11/12. Sem querer, eu olhei no celular assim, estava bem na tela grande, assim, 11/12. Porque menciona 11/12 sobre a ama de leite. Mas lendo da direita para a esquerda, é 12/11. Os Tauíta faz, porque o aniversário dele é 12/11. É tremendo, irmã. Então. Isso é você pedir fé, irmão. Papai ele vai alimentando a sua fé devido aos sinais, entende? Mas você tem que ficar atento, entende? Ficar atento. Verdade. Muito A gente está atento. ansioso aqui para reencontrar vocês de novo. Estamos com saudade. Nós também estamos muito ansiosos para ver os irmãozinhos novamente reunidos. Irmão. E vamos levar um queijinho para vocês. Pode trazer sim, minha irmã. Pode trazer. Gratidão, papai. E olha só que interessante. Até no aniversário do nosso papai é 12, representando as 12 tribos. Olha só que é muito sinal, né? É muito sinal. Muito sinal. Muito lindo, né, irmã? Gratidão. 11 que está aqui embaixo, né? E completa os 12, né? Com a que está lá em cima, né? Exatamente. É médico. Você vê aí também sobre... ele também é primogênito de 5 irmãos. Você vê isso tudo, entende, irmãos? Você vê isso aí tudo. Os 300 do número do apartamento. É muito sinal. Exatamente. E é tão tremendo que eu lembro que ele falou, que a irmãzinha Sara, a filhinha dele, ele falou assim, você vai ter um menino. Você vai ter um menino. E veio o menino, Levi e Alcha. Entende, irmão? Para dar alegria, porque verás o filho dos teus filhos. Entende? A promessa é muito forte. Entende, irmão? E nós temos que sempre ficar atento com esses sinais, irmãos. Ficar muito atento na palavra. Entende? Porque a palavra ela é viva e eficaz. Tem que ficar atento, observando atentamente. Irmão Bruno. Outro sinal é o carro. Outro sinal é o carro. É o carro. O ônibus, exatamente, irmão. Exatamente. Muito tremendo. O ônibus preto, né? A perna também, né? Jacó. E ele comprou, foi sem saber, entende, irmão? O papai foi lá e mostrou depois dentro da palavra.
qual que era a pedrinha que representava, entende? É muito lindo, é muito lindo. E aquele dia, quando nós invocar, vai ser maravilhoso, entende? Porque não há nada impossível para Iau. Nada impossível para Iau. E quando ele assoviava para os filhos, hein, meu amado, chamando para ver onde ele estava, para vir junto, isso aí também é maravilhoso, né? Exatamente, exatamente, muito lindo, ele assobiava. E é o que está acontecendo hoje, está assobiando para os filhos, escutar de perto, entende, irmão? Está na palavra, né, meu amado? Eu posso contar um testemunho para os irmãozinhos sobre o assobio? Eu me lembro que eu estava assistindo a ministração do nosso papai, né? E ele falou que ele usava assobio com a Sara, com os filhinhos dele, né? E eu pensei assim, nossa, que coisa mais interessante, né? Eu disse assim, eu nunca aprendi a assobiar. E no mesmo instante eu fui inventar de assobiar, eu aprendi a assobiar no mesmo instante que eu estava vendo aquela ministração. Eu fiquei assim, tremendo. Eu disse, nossa, que tremendo, eu nunca subi na minha vida, primeira vez que eu subio. Eu fiquei assim, maravilhada, sabe? Porque são sinais, sabe? Eu fiquei assim, maravilhada. É muito maravilhoso. Aí, quando também tem uma passagem lá em Isaías, que eu não sei onde é que está, mas diz assim, ele subia para os confins da terra, né? E todos vêm. Seus filhos estão vindo de longe, né? E nós estamos indo para aí, meu amado irmãozinho, indo para Belo Horizonte. Gratidão, papai. Irmão Bruno, tá ouvindo? Acho que o do irmão Bruno caiu aí. Tem outro sinal. Ele está na Minas sala Gerais. ainda. Ele está na sala ainda, deve estar sem som só. Outro sinal. Caiu agora. Outro sinal que eu acho bem interessante é Minas Gerais, que é MG, né? Ou seja, Micael e Gabriel. É chique esse aí. O do Y você já sabe, né, Ed Cleito? Que o Y do mineiro, da direita para a esquerda é Iau, né? Isso aí você já sabe. É assim. Eu tenho o pai tido escolheu. bastante sonhos, assim, sabe? Vocês têm bastante sonhos, assim, com o grande dia? Vocês têm ou não? Eu tenho, irmãzinha. Até esses dias eu sonhei um sonho muito interessante que apareceu até na ministração, sabe? Digo, nossa, que tremendo, né? Papai nos revela até, né, em sonhos, né? É tremendo demais. Essa noite mesmo eu tive um sonho impactante, hein? Tem muitos irmãos sonhando no nosso meio, sonhos que estão concretizando, né? O sinal desse que os irmãos também falam, que a irmãzinha Ana acabou de dar o testemunho dela, é que a língua dos hebreus é o hebraico, né? E a língua dos anjos, eles falam hebraico, e o hebraico é da esquerda da direita, então a gente vê que concretiza o sonho dela, porque não foi no aleatório, né? No sentido horário, foi anti-horário, então só os esclarecidos compreendem mesmo, né? Só os esclarecidos. Tanto que quem não conhece a palavra e vê a gente conversando, né? Não entende nada que nós estamos falando. A língua é estranha, né, Angélica? É a língua dos anjos, né? Nós sabemos, como diz o irmão Shaul, né? Só os eu não sei se vocês sabem, mas eu mandei para o Beethoven. Depois eu vou ver se eu mando no grupo. O Dudu, ele desenhou um desenho para a professora dele e eu fui buscar o boletim dele na escola. Daí a professora estava lá e falou assim, Angélica, eu preciso falar com você. E começou a chorar. Aí eu falei, o que foi? O que aconteceu? Aí ela falou assim, olha, o Eduardo fez um desenho para mim. E ele falou assim, e no desenho ele desenhou um céu, 2 tronos, ele subindo, uma mão e uma garrafinha de água.
e ele falou para a professora que um trono era do papai Yalcha, o outro trono era para ele, que não tinha ninguém sentado, em um tinha um desenho de uma pessoa, o outro estava vazio, era para ele, e ele falou assim para a Pro que ele ia subir, que ele ia morar no céu. E a professora falou, né, não, Du, mas a Pro ainda vai primeiro que você, porque você é novinho e tal, né, ela não sabe. Ele falou, não, Pro, eu vou primeiro que você. Eu vou primeiro, eu vou logo. Logo eu vou estar subindo. Aí a Pro começou a perguntar, né, e essa garrafinha de água aqui? Ele falou assim, Pro, é porque é muito longe, daí se eu sentir sede, aí tem água para me beber. Não quer dizer o quê? As águas, né? Representando as águas, e ele falou para mim que ele desenhou também um portão. Aí eu perguntei para ele, o portão tá aberto ou fechado? Ele falou, tá fechado. Aí eu falei, e quem que vai abrir o portão para você entrar? Aí ele falou, papai Yalcha. Então eu tô tentando conseguir o desenho original com a professora para mandar no grupo, mas eu filmei, eu pedi para ele desenhar de novo e filmei ele explicando para vocês verem, depois eu vou mandar lá. Ele tem quantos anos, irmã Gera? Ele tem 9. 9 anos. 9 anos. A minha internet tinha acabado aqui, irmãos. Minha internet acabado, não. O celular tinha desligado aqui. Eu tive que trocar de celular aqui rapidinho. Que lindo, né, irmãos? Ver os nossos pequenininhos, papai usando nosso pequenininho constantemente. Muito maravilhoso. Gratidão. Depois você manda o desenho lá. Nossa, eu vou mandar para vocês. Deixa comigo. Algum irmão quer falar mais alguma coisa, irmão? Queria falar alguma coisa, irmã Gé? Não, era só isso. Eu estava esperando o desenho original da professora, porque daí é o original, né? Aí, como a professora não me mandou ainda, eu pedi para ele fazer um igual que ele fez para a Pro e me explicar no vídeo. Aí eu vou mandar lá para vocês verem. Só isso. Ok. Vamos estar encerrando então, irmãos? Em nome do papai Yalcha. Então, vamos estar encerrando. Tá fazendo a bênção sacerdotal. Se caso desligar aí, irmão, é por conta do sinal aqui do outro telefone, mas vai dar para ir. Bom, então, fazer a bênção sacerdotal. Que Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. E Al faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Seja feita a vontade do papai. E ao levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha. Grato a Yalcha. Grato a Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Aleluia, adorado somente Yalcha. Aleluia, adorado somente Yalcha. Aleluia, adorado somente Yalcha. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Purial e Purialcha. Purial e Purialcha. Purial e Purialcha. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja, amados irmãos, em nome do papai Yalcha. Que o papai Yalcha abençoe a semana de todos os irmãozinhos. Conceda vitória, bênção, conceda também em nome de papai Yalcha, que dê por cada Assim seja, em nome de Yalcha. Assim seja, em nome do papai Yalcha. Boa noite, irmãos. A paz de Yalcha seja com todos os irmãos. Todos tenham uma excelente semana no nome de Yalcha. Ô, Machia. Paz de Yalcha. Irmão Wilson.
Irmão Márcio. Irmão Paz e Alcha, meus Angélica, irmã Márcia Doida, irmão Marcos, irmão Moacir, irmão Edgar, irmã Adriana, irmão Leandro, irmão Bruno, irmão Robson, irmão Davi, família, irmão Robson Soares, Paz de Alcha. Pai de Alcha, irmãozinho Robson Soares de Londrina, irmãozinho Davizinho. Robson Magela, Paz de Alcha, irmão. Camila, Paz de Alcha. Irmã Marinalva. Irmã Bruna, irmão. A paz de Alcha, Ione, Bina, irmãzinha Tânia, Marinalva, Abreu, Pai de Alcha, irmãozinho. a paz de Alcha, minha amada. Eu amo você. Paz de Alcha, Paz de Alcha, meu filho. Paz de Alcha, Robson, Marcela, Pai de Alcha, minha amada. Paz de Alcha, Paz de Alcha, Madriana. Pai de Alcha, irmão Davi. Paz de Alcha, irmão Leandro. Irmã Bruna. Irmãozinho Marcos, Pai de Alcha. Paz de Alcha, irmão Robson. Irmão Robson. Pai de Alcha, Irmã Edna. Paz de Alcha, Pai de Alcha, irmã Laís. Paz de Alcha, Mancida. Paz de Alcha, irmão Natanael. Paz de Alcha. Mas Papai Alcha, todos os Irmão irmãozinhos. Robson Magela. Ione. Irmão João Gabriel. Paz de Alcha para todos os irmãos. Paz de Alcha. Paz de Alcha, irmão Oswaldo. Paz de Alcha, Davi. Paz de Alcha, todos os irmãos. Boa semana. Na casa do nosso papai.